Referente ao dinheiro da 174, eu tenho informação precisa que até o Símilo não tinha tido conhecimento que o dinheiro estava na conta. Após ligação de Cuiabá, até na hora da reunião com o secretário, foi checada a conta e realmente tinha sido depositado. Confirmaram em Cuiabá que tem depositado 400 mil, mas tem 3 milhões e 600 empenhados. Isso está empenhado para fazer o pagamento. Esperando que faça, né? Uma outra, quanto ao vereador Daniel, das 426 indicações existentes esse ano, Daniel, realmente eu concordo com o senhor. É muita coisa. É muita indicação. E a gente fica chateado porque, de repente, se vê uma coisa necessária, você faz indicação, como a calçada da sua escola. Você faz uma indicação de uma coisa de extrema necessidade, ela não acontece, a gente fica chateado, mas isso infelizmente, acontece, Daniel, dessa forma mesmo. Quanto à linha 9, eu queria parabenizar a Secretaria de Obras em todos os sentidos. Toda a estrada onde eles estão trabalhando está ficando um serviço bom. Eu não sou de parabenizar ninguém, não. Eu gosto de cobrar. Mas isso é uma realidade. Eu tive na linha 9, eu tive andando onde foi feita a recuperação, eu fui com o meu carro. Então você vai tranquilo, sem problema nenhum, e você vai em alta velocidade. É perigoso nas curvas, né? Você encontrar um motoqueiro desavisado ali e acontecer o pior. Mas eu queria parabenizar a Secretaria de Obras no todo, de todos os seus, através do secretário, todos os seus funcionários. E a licitação da estrada é uma licitação deserta, realmente, como diz o vereador Ailton, da obra da recuperação com o dinheiro federal, do deserto que não apareceu ninguém. A rodoviária, Vani, segundo informações do secretário Robson, está sendo providenciada o trabalho de licitação, o edital de licitação da rodoviária. Isso está sendo infelizmente está demorando, mas segundo informações que a gente tem dele, está sendo feita. Agora, referente ao esporte, muita indicação para esporte, realmente, se não tomar uma providência dos bairros, mais aqui na rua, porque lá na área rural precisa ter, mas é uma coisa diferente. Aqui as crianças têm acesso à má companhia, à má conduta, em tudo que se pensa. Então, daqui a pouquinho, nós vamos ter o triplo de jovens nossos usando o produto do Saci, como diz a música, aquele produto que faz a gente rir, que infelizmente vai todo mundo para a cadeia, porque o final da droga é cadeia ou é morte. Então, infelizmente, tem que se tomar uma providência quanto a isso, para que diminua isso, que você pode ver, a polícia toda semana está pegando traficante, e não acaba nunca, é uma coisa absurda. E por que tem traficante? Porque tem usuário. Por que tem usuário? Porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não tem uma companhia, e vai atrás de uma companhia e acontece o que tem que acontecer. Então, eu acho que, lógico, a família em primeiro lugar, se tiver uma família sólida, já é um motivo para desencaminhar, mas a gente torce para que a Secretaria de Esporte faça o papel dela. Eu sei que tem dificuldade, eu sei que é difícil organizar as coisas, mas que faça o papel dela. Eu quero deixar claro para vocês, vereadores, colegas, e a população que se encontra, que no dia 27/9, agora, sexta-feira, vai estar presente aqui nessa casa, numa reunião, na qual a gente vai estender convite a toda a população, que estamos sendo impressos convites, que a gente mandou fazer, da Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal, convidar as pessoas que têm interesse, porém, referente ao campus da Unemate. Vai estar presente aqui o reitor da Unemate, o senhor Adriano. Muita gente fala, mas fulano, ciclano está correndo. Olha, não importa, nós não estamos aqui tentando fazer isso para aparecer, não. Não importa quem é o pai da criança, o importante é a criança vir e nós cuidarmos dela e que ela tenha um futuro bom para nosso município. Então não foi fulano que trouxe, foi ciclano que pediu, isso não importa. Eu acho que todo mundo, todo político, todo que passou, tentou fazer isso aí, tentou, correu atrás, não teve oportunidade, mas isso não significa que não seja válido. Então vai estar aqui na sexta-feira, às 9 da manhã, aproximadamente, uma reunião aqui, na qual a gente vai convidar as pessoas, os educadores, os diretores de escola, os professores, e para que participe dessa reunião, para que a gente veja a proposta do reitor referente a isso. E agradecer nesse empenho da Unemate a Prefeitura Municipal, porque sem a parceria com a Prefeitura Municipal, infelizmente não há como acontecer.
Então, a gente agradece o empenho do prefeito, eu tenho certeza que ele está se empenhando o máximo nisso, que ele também é um dos políticos que corre atrás disso aí, como já teve reunião lá na reitoria com o reitor. Então, a gente quer que isso realmente venha para Juína e que beneficie os jovens, que hoje eu tenho um vizinho meu que, infelizmente, você vê como que é as coisas, foi para Campo Grande fazer, sabe que curso? Administração, porque ele passou na estadual lá. Então é um absurdo, a gente tinha que ter aqui o cidadão ficar em Juína, vivendo aqui perto da família. E eu queria também agradecer toda a humildade, porque quando as pessoas são humildes, a gente tem que... toda a humildade do secretário de Saúde, o Ricardo, e a enfermeira, a diretora da UPA, Emiliana, pela maneira deles serem, pela humildade deles, a boa vontade que eles estão de resolver o problema da saúde. A gente torce para eles e dá todo o apoio nesse sentido. Do mais, eu queria desejar uma boa noite a todos e declarar que está encerrada a sessão. Muito obrigado.